Você quer aprender como vender bilhões? Parece mágica, mas para quem está executando é um processo que ele repete constantemente. O vendedor, ele é o único cara na empresa que pode ganhar mais do que o dono. Eu me chamo Alexandre Jacques, normalmente me chamam de Alexandre, eventualmente de Jacques, mas também vale a ler, também está valendo, né? Eu gosto de simplificar, né? Eu já vou na intimidade. Mais ficar íntimo, íntimo, né? Eu gosto. Aí quando vai falar de currículo, eu vou trazer aí, poderia falar um monte de coisa, que eu sou professor da FGV, que eu tenho MBA em gestão estratégica de pessoas, que a gente tem, sou Master Practitioner em PNL, desde a época que PNL era um negócio novo, era uma novidade importante. Sou coach com certificação internacional, tenho várias coisas que eu poderia falar, mas vou falar uma só que para mim é a principal. Fala a verdade, dela. isso aí. Ela é mais do que a verdade, ela é o que me move. Eu sou vendedor. Você sabe quais são os fundamentos do pregão de guerra? Eles são domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, tração e finanças. A gente pode dizer que eu tenho alguns fundamentos científicos envolvidos. Por exemplo, tudo que envolve o desenvolvimento, a capacidade da pessoa de ir além do que ela normalmente faz, isso faz parte do processo. Às vezes me perguntam assim, o que você faz? Não, né? Você trabalha com o quê? Eu digo, eu engano as pessoas. Eu disse, como assim engano as pessoas? Não, é que eu digo para elas que elas podem, elas acreditam em mim e elas vão lá e fazem. Muito mais do que normalmente fazem. Porque você vender um mês em um dia, exige que cada um faça o seu mês em um dia. Ou, ok, alguns vão fazer 2, 3 meses para compensar aquele que não fez. Mas, na média, a gente está falando de um nível de produtividade que é fora da curva, completamente fora da curva. Eu preciso, então, desse domínio pessoal como base do processo. Se a pessoa não acreditar, e a parte mais difícil é fazer as pessoas acreditarem, Marcelo. Sabe uma coisa interessante que eu lembrei aqui você falando? Teve um livro meu que era o meu livro de cabeceira quando eu tinha 17 anos de idade, que é O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, de Programação Neurolinguística. Não acredito. E lá tem um capítulo que fala as 7 mentiras do sucesso, se eu não me engano era o nome do capítulo, que ele falava que eram as mentiras que você acredita, eram mentiras, né? Mas se você acreditar, elas vão funcionar na sua vida. Então, mais ou menos isso, né? Exatamente. E vou te falar, tá? Anthony Robbins, por mais que ele diga que não é, ele é o meu guru, tá? Porque foi o livro que me fez abrir a mente para o que era possível. Poder Sem Limites. Exatamente esse. Eu li bastante esse livro. Depois eu li todos os outros dele, mas esse foi o que me deu a virada. Até então eu era uma pessoa assim, no nível da mediocridade, né? E nenhum demérito a isso. Eu vivi uma vida média e ok, estava bom para mim. Mas a partir do momento que eu li esse livro, realmente virou a chave. Tá? Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. Anthony Robbins. Exatamente. E depois tem outros que ele traz que também são muito bons. Tá? Eu não estou querendo te copiar, mas eu vou te mostrar por uma coisa que, se você me diz que os 6 fundamentos do negócio que você tem a tua vida, você bota a tua vida, né, que você criou, eu vou te apresentar os fundamentos do pregão com base nisso. Tá? Então, por exemplo, cultura. A gente nunca bate de frente com a cultura. A cultura, para mim, é um grande transoceânico, navio transoceânico, que se você quiser mudar ela, você precisa fazer mudanças leves, né? Poucos graus. Você não dá um cavalinho de pau no navio. Você não vira ele de frente para trás. E outra coisa, cultura, se você bater de frente, você está frito. Porque cultura é muito forte. Então, a cultura para nós é importante e ela tem que estar envolvida no processo. Tá? Se a empresa tem uma cultura arrojada, dinâmica, de buscar resultados fora da curva, ela está com um viés bacana para trabalhar, fazer o pregão de guerra. Tá? Liderança, fundamental. Todos os projetos que a gente faz, eles são tão bons quanto os líderes que conduzem eles. Se o dono não comprar a ideia, se o dono não bancar a ideia... Não, acabou. Acabou, né? Acabou. Inclusive, vou te falar, tá? O pregão, a gente obrigatoriamente precisa chegar no dono para fechar negócio. Porque às vezes eu encontro uma classe gerencial que fica incomodada de tentar levar algo que o diretor pode cobrar dele. Por que você não pensou nisso? Né? Então, geralmente tem que chegar no dono. Sabe que ontem eu estava ouvindo um podcast que a pessoa falou assim sobre inovação, né? Tava falando assim, o que acontece? Existem muitos executivos que podem fazer um projeto que vai ser disruptivo para a empresa nos próximos anos, mas se ele for tentar fazer esse... Porque o executivo ele é avaliado pelo resultado que ele entrega. Isso. Né? Pelo resultado que ele entrega. E aí acontece,
Se ele tentar fazer alguma coisa e aquele negócio que ele tentou fazer não der resultado, ele não é ninguém... Ele não ganha nenhum louvor por isso, muito pelo contrário, ele pode perder o emprego dele. E aí entra a decisão de manter o emprego e a decisão de fazer um negócio que vai, talvez, né, porque a gente nunca sabe, talvez mudar a história dessa empresa, ele prefere manter o emprego dele, né? Ah, sem dúvida. Então, por isso que é importante ter o apoio de quem toma a decisão final. E na prática, quando você fala aqui como quarto pilar a gestão é fundamental para nós também, porque esse projeto ele é todo científico e é matemático. A gente usa muito a matemática reversa. Quanto é que você quer vender? Bacana. Quanto você vende num mês? Você vende, sei lá, 1 milhão? Vamos fazer 1 milhão num dia? O que precisa para isso? E aí você vai fazendo toda a conta reversa para chegar aonde precisa. Pior que o Marcelo vem falando isso várias vezes, Marcelo, que a gente quer vender 1 milhão num dia ainda, né? Quem sabe, né? Olha A gente aí. não... A gente vai chegar lá. Vamos lá. Chegar lá. O financeiro é fundamental porque se eu não tiver estrutura e aporte para fazer acontecer, às vezes os caras querem, por exemplo, o mercado que a gente mais vende hoje é o mercado automotivo. Sim. Na época que eu lancei esse projeto, me disseram que era impossível vender 1 mês em um dia, primeiro. E segundo, eu vendia na época um ticket de R$80 mil, o projeto. Me disseram que nunca uma concessionária iria pagar esse valor por um projeto, seja ele qual for. E isso era cultural, né? As concessionárias não faziam investimento dessa ordem. Até que eu entrei no mercado, fiz o primeiro, deu certo, explodimos para o Brasil e hoje é regra, né? Então a gente acaba sendo, por ser líder nesse segmento, a gente acaba trazendo, estipulando o valor de ticket máximo, tá? Então o financeiro tem que estar junto, tem que botar dinheiro, senão a coisa não roda. Mas o cara bota dinheiro e recebe muito dinheiro, essa é a diferença, tá? Ele ganha muito. E quando você fala em tração, é o que fecha com a chave de ouro, porque aqui tem um componente para nós que é fundamental, né? Então, quais são os 3 pilares do pregão? Já que eu fiz um paralelo com o teu, agora eu vou falar os 3 pilares do pregão. Eu preciso engajar as pessoas, porque sempre todo o resultado vem através delas. Não tem outro caminho. Tá? Engajamento é fundamental. O segundo pilar é o pilar da prospecção, que a gente poderia chamar de tração aqui. Porque se não prospectar, a engrenagem não roda. Você, na verdade, tem uma engrenagem que é a prospecção, a outra que é a venda, elas têm que andar juntas, senão a coisa não vai. Então, prospecção é fundamental, tração na tua linguagem. E o terceiro pilar é a conversão. Como eu faço para o dia de venda ser um dia diferente? E aí tem uns segredos assim muito legais que eu quero contar para a tua audiência ainda hoje. Então, igual você falou, né? Você tem lá a metodologia, meritocracia, você tem a sorte que... Né? Desculpa eu meter meu dedo aí na tua metodologia. Não, vamos aí. falar disso. Mas, cara, não vamos ficar pensando na sorte. Não, a sorte ajuda, enfim. Então, mas para a sorte ajudar, você tem que estar preparado, senão também não acontece. Eu só concordo com você em grau, gênero e número só. Porque quando surgiu a oportunidade de fazer o pregão de guerra, ela surgiu. O cara me disse, eu preciso fazer um dia de vendas. Se eu não tivesse preparado, se eu não tivesse toda uma história de vida, eu não teria trazido aquela solução que hoje é uma solução que revolucionou o jeito de vender carro no Brasil nos últimos anos. Tanto é que eu sou o cara mais copiado do Brasil hoje. Né? Ninguém bate os nossos números, mas tentam de todas as formas. E a gente estava preparado para isso, então não teve sorte. Eu tive foi um momento de oportunidade que eu consegui aproveitar. Mas nesse caso específico que eu estou falando, eu vou te explicar o que acontece. É uma técnica de gamificação. E na gamificação, que tem a ver com eu fazer as pessoas terem um comportamento através de algum tipo de competição e que elas não teriam normalmente, isso é gamificação. Então, no caso do engajamento, ele começa por essa coisa de fora para dentro, por isso extrínseca, né, da premiação, do dinheiro e tudo mais. Só que tem um segundo momento nessa história, em que a motivação ela se torna muito mais forte quando ela vem de dentro para fora, quando ela é intrínseca. E aí entram questões bem específicas, como, por exemplo, competição. Se eu disser aqui, vamos fazer uma competição nós 3, a gente pega a bolinha de papel e vamos mirar numa cesta de lixo ali para ver quem acerta mais. Pronto, está criado a motivação para a gente competir. Sim. E a gente vai competir legal. Né? E se isso valeu, sei lá, uma cerveja, uma garrafa de vinho, aí que a competição fica mais interessante ainda. Então, esse segundo momento, que é intrínseco,
que é essa motivação realmente que vale, que às vezes o próprio cliente pede, mas eu gostaria que o meu vendedor vestisse a camisa da minha empresa. Cara, isso é um termo mais velho que andar para frente. Né? Mas vestir camisa, como é que eu vou fazer o cara vestir uma camisa ou ter um tipo de engajamento se às vezes eu não cumpro o básico para gerar esse espírito motivacional nele? Né? Eu quero que o cara seja super engajado no meu negócio, mas eu não presto atenção nesses detalhes que são importantes para motivar ele internamente. Então a competição é um detalhe importante, é um hack que faz com que ele se motive. Tá? E aí depois, sim, outras coisas como o próprio reconhecimento da vitória do cara, do resultado que ele fez, sabe? Às vezes uma coisinha simples, cara, um bottom, cara. Um troféuzinho. Tem um fato que a gente conta que é o seguinte, tinha um CEO de uma empresa em Novo Hamburgo, uma empresa de calçados. E esse CEO, ele tinha o hábito de dar bombom. Ele pegava um bombom sonho de valsa e dava para a pessoa que normalmente batia uma meta ou que tinha um resultado diferente, que tinha alguma coisa especial. Entregava um bombom para essa pessoa. Passado algum tempo, ele começou a notar que as pessoas pararam de comer o bombom para deixar em cima da mesa. Não para comer, mas como um troféu. Um troféu de reconhecimento. O meu CEO me deu um bombom porque eu fiz alguma coisa legal para a empresa. Então essa questão do reconhecimento é fundamental e ela às vezes não custa quase nada. Tá? Então esse é o primeiro pilar, que é o pilar do engajamento. E aí uma coisa que eu acho que é importante é a gente entender, cara, se eu quero ter um resultado diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Então, ter muito cuidado com a forma como eu vou criar a premiação, porque aquilo que a gente estava falando, João, é pura verdade. Se premiar errado, é melhor não premiar. Tá? Então, fazer um balanceamento legal na premiação, encontrar maneiras de descobrir o que é importante para a minha equipe para poder fazer uma premiação que mexa com ela. E ter uma estrutura de gamificação. Tem que ter competição. Competição saudável, competição que não canibaliza a empresa. O que é uma competição que não canibaliza a empresa? É uma competição que tem regras e que obrigatoriamente são cumpridas. E o cara não pode furar o olho do outro. Não pode. E aí a liderança tem que ser muito firme, a liderança tem que ser dura, mas ela tem que ser justa. Né? Então, enquanto você tiver justiça, o Lawler já dizia isso, os fundamentos do engajamento é esse, né? Do comprometimento. Você pode ser duro, mas você tem que ser justo. Então, se você promove quem não merece, sim, você perde a equipe. Se você demite quem não merecia ser demitido por alguma razão pessoal, você perde a equipe. Agora, se você for firme com alguém que descumpriu uma regra que era bem conhecida, estava estabelecida, a equipe fica com pena de quem saiu, mas você não perde a admiração e o respeito da tua equipe. Né? Perfeito. Então, esse é outro componente que tem a ver com liderança e que faz parte também do trabalho que a gente faz, né? Que envolve o engajamento das pessoas. E aí vai entrar lá no terceiro pilar, que é desenvolvimento. Eu já tive eventos, a gente fica muito forte no mercado automotivo. Eu já tive eventos em que o preparador de carros, que era um cara fora da curva, um moleque assim, super dedicado, antes do evento ele passou 2 semanas estudando os carros, ele virou vendedor. Ele vendeu no dia 3 carros, mais do que muito vendedor vende, e ele foi convidado a ser vendedor. Eu tive eventos em que a recepcionista foi convidada a ser vendedora porque tinha vendido 4 carros em um dia. Então, a gente abre a oportunidade para aquelas pessoas que a gente nem imagina que tenham perfil ou competência para entregar o resultado. E a gente só descobre isso dando oportunidade para as pessoas. Da mesma forma que descobre gente ruim no processo. Gente que você esperava muito e que entrega pouco.